Você sabia que o ar que respiramos, a água que bebemos e até os alimentos que colocamos no prato podem estar contaminados por substâncias invisíveis que intoxicam o corpo, alteram nossos hormônios e silenciosamente adoecem milhões de pessoas todos os anos? Esses são os contaminantes ambientais, inimigos modernos da saúde. E o pior, eles estão em todo lugar: no solo, na água, nos cosméticos e até dentro das nossas células. Hoje você vai entender quais são os principais contaminantes, o que eles causam no seu corpo e o que você pode fazer para se proteger antes que seja tarde. Contaminantes ambientais poluem o meio ambiente com substâncias nocivas, afetando diretamente a qualidade do ar, da água e do solo. Além disso, as origens desses contaminantes variam amplamente. Por exemplo, indústrias, atividades agrícolas e o descarte inadequado de resíduos liberam esses elementos. Por essa razão, devemos entender os diferentes tipos de poluentes, já que sua presença gera consequências graves para a saúde humana e os ecossistemas naturais. Nesse sentido, classificamos os contaminantes ambientais em diversas categorias, principalmente em metais pesados, compostos orgânicos tóxicos e toxinas biológicas. Processos industriais e a mineração lançam metais pesados, como chumbo e mercúrio, no ambiente. Como resultado, eles acumulam-se em organismos vivos, provocando uma série de problemas de saúde, como neurotoxicidade e distúrbios metabólicos. Enquanto isso, produtos químicos sintéticos, presentes em pesticidas e solventes, formam os compostos orgânicos tóxicos. Portanto, esses compostos preocupam-nos pela sua capacidade de persistir no meio ambiente e de bioacumular na cadeia alimentar. Finalmente, toxinas biológicas, produzidas por organismos vivos, como bactérias e fungos, representam um risco significativo. Elas transmitem-se pela água, alimentos ou contato direto, causando doenças graves. Dada a crescente importância, indivíduos e comunidades devem informar-se sobre o que esses contaminantes causam e os sintomas relacionados à exposição. Dessa forma, podemos desenvolver estratégias eficazes sobre como desintoxicar-se e minimizar os impactos negativos na nossa saúde e no ambiente. Acima de tudo, é vital promovermos uma conscientização global para combatermos este problema que afeta a todos nós. Metais pesados, como chumbo, Pb, mercúrio, Hg, cádmio, Cd e arsênio, As, constituem contaminantes ambientais críticos que impõem um risco significativo à saúde humana e ao meio ambiente. São tóxicos mesmo em pequenas quantidades e se acumulam no corpo. A exposição a esses metais, proveniente de diversas fontes, desencadeia uma série de problemas de saúde. A indústria, a mineração e a agricultura impulsionam a liberação destes contaminantes no meio ambiente. O chumbo, por exemplo, frequentemente contaminava tintas antigas e encanamentos e surge como subproduto da mineração. A exposição ao chumbo danifica o sistema nervoso, resultando em problemas de aprendizado e comportamentais, especialmente em crianças. O mercúrio, por sua vez, frequentemente associa-se à queima de combustíveis fósseis. Além disso, certos processos industriais liberam-no, e ele acumula-se em organismos aquáticos. Consequentemente, ele afeta a saúde de quem consome esses peixes contaminados. O cádmio, em contraste, gera-se principalmente a partir de atividades mineiras e do uso de fertilizantes. As pessoas o ingerem por meio de alimentos ou água contaminados. A intoxicação por cádmio provoca sintomas como problemas respiratórios e danos aos rins. Finalmente, o arsênio, presente em águas subterrâneas, apresenta um risco potencialmente letal, causando câncer e outras doenças crônicas com a exposição prolongada. Os mecanismos de toxicidade de cada um desses metais pesados variam, mas tipicamente eles interferem nos processos bioquímicos essenciais e induzem estresse oxidativo nas células. Portanto, a prevenção das contaminações, bem como a identificação de métodos de desintoxicação, torna-se vital para mitigarmos os efeitos adversos destes metais pesados na saúde pública e ambiental. Compostos orgânicos tóxicos, como pesticidas e herbicidas, têm uso amplo na agricultura para proteger culturas e aumentar a produtividade. Contudo, o uso de substâncias como o glifosato, a atrazina e o DDT levanta preocupações significativas, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. O glifosato, um herbicida sistemático que controla ervas daninhas, tornou-se um tópico controverso porque estudos sugerem uma possível relação com o câncer em humanos. A atrazina, um herbicida que usam principalmente em culturas de milho, conhece-se por seus efeitos disruptores endócrinos em organismos aquáticos e na fauna terrestre. Riscos de contaminantes ambientais à saúde.
O DDT, um pesticida que usaram amplamente no século XX, baniram em muitos países por causa de seus efeitos adversos sobre a vida selvagem e a saúde humana. Estudos apontam que a exposição crônica ao DDT provoca problemas de saúde graves, incluindo complicações reprodutivas e aumento do risco de câncer. Além disso, solventes derivados do petróleo, presentes em desinfetantes e produtos de limpeza, trazem consigo riscos tóxicos que afetam a saúde respiratória e o sistema nervoso central. A exposição a esses compostos orgânicos tóxicos ocorre através da ingestão de alimentos contaminados, inalação de vapores químicos ou contato dérmico, o que levanta a questão sobre o que esses poluentes causam no corpo humano. Pesquisas mostram que os sintomas de intoxicação incluem dores de cabeça, náuseas e distúrbios neurológicos, o que reflete a necessidade urgente de regulamentações mais rigorosas. Finalmente, destacamos a importância de estratégias de desintoxicação eficazes, seja para indivíduos expostos ou para ecossistemas afetados, a fim de mitigar os riscos associados ao uso excessivo de pesticidas e herbicidas. Cianotoxinas e micotoxinas também são contaminantes ambientais. São toxinas biológicas, constituem substâncias nocivas que organismos vivos produzem. Entre elas, destacamos as cianotoxinas e micotoxinas. Cianobactérias originam as cianotoxinas, e elas surgem frequentemente em ambientes aquáticos, especialmente em lagos e rios eutrofizados, onde o excesso de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, estimula a proliferação dessas algas. Este tipo de contaminação cria sérios problemas tanto para os ecossistemas aquáticos quanto para a saúde humana, visto que a ingestão de água contaminada ou o contato com a pele resulta em sintomas como irritações, problemas gastrointestinais e, em casos mais severos, danos ao fígado ou ao sistema nervoso. Micotoxinas, por sua vez, são metabolitos tóxicos que fungos produzem e que contaminam diversos alimentos e rações, como cereais, nozes e frutas. Essas toxinas resistentes ao calor persistem mesmo após o processamento dos alimentos. A aflatoxina e a ocratoxina incluem-se entre as micotoxinas mais conhecidas, as quais associam-se a sérios efeitos à saúde, como toxicidade hepática, câncer e imunossupressão. Contaminação por micotoxinas ocorre frequentemente. Em muitos países, contaminação por micotoxinas ocorre frequentemente, levantando preocupações sobre a segurança alimentar e a necessidade de vigilância rigorosa. Medidas de prevenção tornam-se cruciais para mitigarmos os riscos associados a essas toxinas biológicas. Para as cianotoxinas, devemos monitorar a qualidade da água e implementar ações para controlarmos a eutrofização. Já no caso das micotoxinas, práticas adequadas de armazenamento, secagem e processamento dos alimentos reduzem a incidência dessas substâncias. A educação sobre os perigos das toxinas biológicas e suas consequências para a saúde é essencial para informar a população e fortalecer a saúde pública. Substâncias químicas industriais contaminantes ambientais. Flúor, nitratos e plásticos são substâncias químicas industriais que impactam significativamente o meio ambiente e a saúde humana. Por exemplo, indústrias utilizam o flúor em seus processos e na fabricação de produtos como esmaltes dentários e pesticidas. No entanto, o excesso de flúor prejudica a saúde, ocasionando problemas relacionados à saúde bucal e ao crescimento ósseo. A exposição a altos níveis de flúor leva a condições como fluorose dental e alterações no metabolismo ósseo, o que levanta preocupações sobre os níveis permitidos em água potável. Por outro lado, nitratos e nitritos são compostos úteis em fertilizantes, mas que infiltram-se nas fontes de água, especialmente em áreas agrícolas. O consumo de água contaminada com essas substâncias associa-se à metemoglobinemia, uma condição que limita a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Além disso, os nitratos contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças quando as pessoas os ingerem em grandes quantidades ao longo do tempo, o que ressalta a necessidade de monitoramento rigoroso de sua presença em alimentos e água. Outro aspecto crítico que devemos considerar são os plásticos e microplásticos, que se tornaram onipresentes no ambiente atual. A decomposição lenta do plástico permite que essas substâncias se encontrem não apenas em grandes quantidades nos oceanos, mas também nos alimentos que consumimos. Pesquisadores estudam a ingestão de microplásticos. Quanto aos seus efeitos na saúde humana, com preocupações quanto à sua potencial toxicidade e interações com hormônios. A crescente evidência científica sugere a urgência de alternativas sustentáveis ao uso de plásticos. Portanto, devemos abordar o problema das substâncias químicas industriais de forma holística, buscando soluções e alternativas que minimizem seus impactos na saúde e no meio ambiente. Cada um desses compostos, o flúor, os nitratos e os plásticos, representa um desafio que exige políticas regulatórias, inovação em materiais e uma mudança de hábitos na sociedade.
Efeitos gerais da intoxicação crônica no corpo humano. A intoxicação crônica decorrente da exposição a contaminantes ambientais, como metais pesados, compostos orgânicos e toxinas biológicas, acarreta uma série de efeitos adversos à saúde. Um dos sintomas mais comuns é a fadiga, que manifesta-se em níveis variados de intensidade, comprometendo a qualidade de vida e a capacidade funcional do indivíduo. A fadiga persistentemente elevada deriva do impacto que essas substâncias exercem no metabolismo celular e na função imunológica. Para além da fadiga, a exposição prolongada a esses contaminantes causa sérios problemas hepáticos e renais. O fígado, que realiza a desintoxicação do organismo, sofre danos significativos quando as toxinas o excedem, resultando em hepatite tóxica ou até mesmo cirrose em casos mais severos. Por sua vez, os rins, que filtram e eliminam toxinas do sangue, apresentam alterações funcionais, aumentando o risco de doenças renais crônicas. Ademais, a intoxicação crônica provoca alterações hormonais que afetam o sistema endócrino. Essas mudanças influenciam a produção de hormônios essenciais, levando a disfunções que impactam diretamente a saúde reprodutiva, o metabolismo e o ritmo circadiano do corpo. Os efeitos neurológicos também são significativos, com sintomas que variam de problemas de memória a distúrbios cognitivos, tais como dificuldade em concentração e alterações de humor. Um aspecto preocupante da exposição a esses poluentes é a sua ligação com o aumento do risco de câncer. Estudos epidemiológicos indicam que a presença de certos metais pesados em níveis elevados associa-se ao desenvolvimento de diversas formas de câncer, o que reforça a importância de entendermos o que eles causam e como desintoxicar-se para mitigarmos esses riscos à saúde. Marca de seleção branca: prevenção e redução da exposição a contaminantes. A prevenção e a redução da exposição a contaminantes ambientais, como metais pesados, compostos orgânicos e toxinas biológicas, garantem a saúde pública e o bem-estar ambiental. Uma das estratégias mais eficazes para combatermos esses poluentes é a conscientização da população sobre os riscos. Isso implica em educarmos a comunidade sobre os efeitos nocivos que esses contaminantes provocam, assim como os sintomas que surgem após a exposição. Programas educativos em escolas, campanhas de mídia e workshops comunitários tornam-se vitais para informar as pessoas e estimular ações proativas. Adicionalmente, práticas de consumo consciente desempenham um papel crucial na redução da exposição. Ao escolhermos produtos com menor carga de poluentes ou que sejam fabricados de maneira sustentável, diminuímos a quantidade de contaminantes que entram em nossa casa e, consequentemente, em nosso organismo. Isso inclui a escolha de alimentos orgânicos, produtos de limpeza ecológicos e utensílios de cozinha que não liberem metais pesados, como certas panelas. No âmbito industrial, a mitigação de poluentes é essencial. As empresas devem adotar técnicas mais limpas e eficientes que reduzam a emissão de substâncias tóxicas no meio ambiente. Elas alcançam isso através da implementação de tecnologias de tratamento de resíduos e da utilização de matérias-primas mais seguras. Políticas públicas que incentivem tais práticas são igualmente necessárias, promovendo regulamentações que protejam tanto a saúde humana quanto o ecossistema. Políticas de controle ambiental envolvem a realização de monitoramentos regulares e a imposição de penalidades a indústrias que não cumprem suas obrigações. Essas abordagens integradas de conscientização, consumo consciente, mitigação industrial e políticas públicas são essenciais para reduzirmos a exposição a contaminantes. Ao focarmos nessas diretrizes, a sociedade poderá não apenas melhorar a qualidade de vida, mas também criar um futuro mais saudável e sustentável. Balança legislação e regulações sobre contaminantes ambientais. A legislação e as regulações referentes a contaminantes ambientais exercem um papel crucial na proteção da saúde pública e do meio ambiente. Em primeiro lugar, em nível nacional e internacional, diretrizes visam controlar e minimizar a exposição a substâncias nocivas, como metais pesados, compostos orgânicos e toxinas biológicas. Esses regulamentos fundamentam a prevenção de doenças causadas por exposições a esses contaminantes, assim como a promoção de práticas sustentáveis. A nível nacional, diversos órgãos governamentais, como o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, elaboram normativas que estabelecem limites para a presença de contaminantes em águas, solo e alimentos. Tais limitações baseiam-se em estudos científicos que identificam os efeitos adversos à saúde e ao ecossistema. Acordos e tratados da Organização Mundial da Saúde. Além disso, a regulamentação internacional, como os acordos e tratados que a Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas promovem, assegura que as questões de poluição e os riscos dos contaminantes recebam tratamento em escala global.
Apesar de todos os avanços na criação de leis e regulamentos, ainda enfrentamos desafios significativos na implementação dessas diretrizes. As lacunas no monitoramento da poluição, a falta de recursos para fiscalização e o desconhecimento sobre o que essas substâncias nocivas causam são obstáculos que dificultam a aplicação efetiva das políticas ambientais. A resistência política e econômica de setores que sofrem o impacto também representa uma barreira relevante a superarmos. A eficácia das legislações depende não só da criação de normas rigorosas, mas também da conscientização da população sobre os sintomas e os riscos associados à exposição a contaminantes. A educação ambiental e as políticas de desintoxicação tornam-se essenciais para mitigarmos os efeitos tóxicos e promovermos um ambiente mais seguro para todos. Lâmpada elétrica. A importância de controlar os contaminantes ambientais. A contaminação ambiental, que metais pesados, compostos orgânicos e toxinas biológicas provocam, apresenta sérios riscos à saúde humana e ao ecossistema. O que essas substâncias causam, frequentemente após as absorvermos no organismo, resulta em uma variedade de sintomas nocivos, que variam desde problemas respiratórios até distúrbios neurológicos. Portanto, devemos compreender a gravidade do impacto desses contaminantes e a necessidade urgente de ações coletivas na luta contra esse fenômeno crescente. Para combatermos a contaminação ambiental, precisamos de uma abordagem multifacetada que envolva tanto iniciativas governamentais quanto o engajamento de indivíduos. A implementação de políticas públicas que regulem a emissão de poluentes e incentivem práticas sustentáveis é essencial. Do mesmo modo, a conscientização comunitária sobre os riscos associados aos contaminantes é crucial para promovermos mudanças no comportamento da sociedade, como a redução do uso de produtos químicos nocivos e o aumento da reciclagem. As ações individuais também desempenham um papel fundamental na missão de mitigar os efeitos da contaminação. Adotarmos práticas como a desintoxicação através da escolha de alimentos orgânicos, do uso de métodos de limpeza não tóxicos e da redução do consumo de plásticos faz uma diferença significativa. O que os contaminantes ambientais causam à saúde? O que essas práticas não benéficas causam ao meio ambiente e à saúde é um apelo a todas as camadas da sociedade para que promovam estilos de vida mais sustentáveis. Sendo assim, a luta contra a contaminação ambiental é uma responsabilidade compartilhada e deve ser encarada com seriedade. Somente através de um esforço conjunto, que envolve educação, mobilização e transformação de convicções, poderemos garantir um futuro mais saudável e sustentável para todas as gerações que estão por vir. Os contaminantes ambientais podem parecer invisíveis, mas o efeito deles é real e acumulativo. Cada escolha consciente que você faz, desde o filtro de água até o tipo de alimento que consome, é um passo para recuperar a saúde do seu corpo e do planeta. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe. Quanto mais pessoas souberem, mais vidas poderão ser protegidas. Aqui é o Cura em Ação, levando conhecimento que transforma a saúde em consciência.